Bom, não fui eu que ameacei testemunha nenhuma, não fui eu que desviei dinheiro de dízimo, não fui eu que, né, que calcei uma nota fiscal qualquer, que superfaturei. Eu não movimentei na minha conta bancária valores superiores àquilo que eu declaro à Receita Federal. Eu nunca fiz isso. Maranata é a obra, só dela a salvação. O resto é a sobra que não tem revelação. Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Eu fui novamente ameaçado pela Igreja Cristã Maranata, ameaçado de processos judiciais. E esta ameaça ela chegou a mim por intermédio do advogado da igreja, pastor da igreja, Isaías Diniz. Eu vou compartilhar com vocês aqui, então, exatamente o teor da mensagem que eu recebi e da notificação extrajudicial que eu recebi. Eu vou compartilhar com vocês e vou também dizer para vocês quais foram as atitudes que eu tomei, tá certo? Vou explicar para vocês. Antes eu queria dizer o seguinte. Bom, eu já fui processado pela Igreja Cristã Maranata mais de 20 vezes, tá certo? Alguns destes processos já transitaram em julgado, ou seja, já não cabe mais recursos. Então nós já vencemos e outros processos ainda estão em andamento. Até o presente momento, eu não tive insucesso em nenhum processo. Nada impede que possa haver algum julgamento diverso daquilo que eu imagino. Acredito que teremos vitória em todos, mas eventualmente pode acontecer. Se isso acontecer, nós traremos as notícias para vocês da mesma forma que trazemos as notícias quando temos sucesso nos processos. Traremos a eventual notícia de um insucesso. E não só a notícia, mas traremos também aqui, se nós perdermos um processo e ele transitar em julgado contra nós, traremos os nossos esclarecimentos e, eventualmente também, se a justiça entender que nós exageramos em alguma questão, nós devemos, inclusive, desculpas, tá certo? Isso é a nossa parte, a nossa responsabilidade como cristãos, porque o nosso propósito não é nem de ofender absolutamente ninguém e nem de ultrapassar a linha daquilo que é permitido pela legislação. Somos humanos e se eventualmente cometer algum erro, nós vamos nos retratar sem nenhum problema, tá certo? Mas o que eu quero colocar para vocês aqui é o seguinte. Bom, nos processos, então, que a Igreja Maranata já perdeu, não cabe mais recurso, já perdeu. Então, são processos que eles foram julgados em primeira instância, houve recursos de agravo de instrumento, o processo subiu para o tribunal por conta de liminares, e nós ganhamos, e o processo voltou para o juiz de primeira instância, o juiz de primeira instância julgou, a Igreja Maranata recorreu, o processo voltou para o tribunal, e aí o tribunal julgou a nosso favor, e depois então eles recorreram ao STJ, e várias peças e vários recursos, e alguns processos foram até ao STF. Obviamente isso tem um custo financeiro muito alto. Os irmãos não se enganem, tá certo? Os irmãos não se enganem. Alguém, então, está investindo muito dinheiro para poder tocar todos estes processos. Eu falei de 20 e poucos que eu tenho, mas ao todo são mais de 100 processos que a Igreja Cristã Maranata está movendo por aí contra ex-membros e contra WordPress, Facebook e essas coisas aí para poder encontrar as pessoas que eles querem processar. Então tudo isso tem um custo elevado. E a pergunta que eu sempre faço para vocês é a seguinte: quando você entrega o dinheiro dos dízimos, dos seus dízimos, 10% da sua renda, você pretende que esse dinheiro seja usado para quê? Para a promoção do Evangelho, para uma ação fraternal, para uma ação social, para custear o funcionamento da igreja, seja com limpeza, com aluguel, com as manutenções, água, energia e tudo mais, para que a igreja possa funcionar, levar o evangelho. Quem sabe, uma evangelização, precisamos de combustível, precisamos de alimentação, precisamos de hospedagem para as pessoas. Então, custear todas as pessoas e até mesmo remunerar algumas pessoas que deixam de trabalhar para servir a igreja.
Então seria, e se então elas estivessem levando o evangelho. Então, quando você entrega o seu dinheiro para a igreja, você espera que esse dinheiro ele esteja sendo usado para o fim da promoção do evangelho, para custear a promoção do evangelho, ou você entende que esse dinheiro pode ser usado como as pessoas bem entenderem, que não tem problema nenhum. E no caso, por exemplo, deles processarem pessoas e perderem o processo, como já perderam diversos processos, ou seja, isso teve um custo, muito dinheiro foi gasto. Você acha razoável que a pessoa que ordenou estes processos, então, não, vai lá e processa o Solon, processa o Joaquim, processa a Neuzi, processa a Sueli, processa a Roseli, processa, sei lá, Rafael Leonessa, pastor Antônio Jorge, processa o Simon, processa Franklin, processa... Então, todos esses processos têm custo e a maioria deles a Igreja Maranata já perdeu. Se perdeu é porque não tinha razão. E ela perde e ela continua processando. Ou seja, mesmo sabendo que ela não tem razão, porque muitos casos são repetidos, ela continua processando. Ou seja, é a mesma coisa do senhor. Eu sei que isso aqui não dá em nada, mas eu vou continuar gastando o dinheiro. E aí, no final das contas, você não acha razoável que quem está ordenando estes processos, não seria razoável que restituísse então aos cofres da igreja o valor que está sendo gasto para promover processos que promovem a injustiça ao invés de estar promovendo justiça? Porque vejam só, lá na carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo ele diz o seguinte, que não se deve arrastar irmãos para tribunais. Mas aí você poderia dizer, não, mas Solon, mas a Igreja Cristã Maranata não considera ex-membro como irmão. Essas pessoas, por mais que elas estejam numa outra igreja cristã, por mais que elas continuem professando a Cristo como Senhor, como Salvador, eles não são nossos irmãos. Então nós podemos processar porque não são irmãos. Então você estaria então na linha de pensamento das seitas religiosas, onde somente os membros da seita são corpo de Cristo e são considerados irmãos. Então quem não é da seita não é irmão, não deve ser considerado irmão. Então, a palavra de Jesus sobre perdão, sobre amor, sobre misericórdia, sobre não vingar-se a si mesmo, como Paulo se referiu. Então, isso não se refere às pessoas, isso só se refere ao grupo da Igreja Cristã Maranata. É assim que você entende? Como é que você interpreta a palavra que foi dito então no Evangelho de João, dizendo assim, que Jesus foi enviado para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, todos. E ele diz, a saber, os que creem no seu nome. Filhos de Deus, então, seriam todos aqueles que creem em Jesus, seguem Jesus. E aí não tem nenhuma distinção de placas e de restrição de local, de denominação religiosa. Então, como é que você interpreta esse texto? Então, só nasceu de novo quem está na Igreja Maranata. Então, todos quantos o receberam, só se estiver na Maranata, é assim que você interpreta? É uma reflexão que eu trago aqui para você. Porque se você disser, não, Solon, eu acredito que a palavra de Deus vale mais. Então, se todos receberam, independentemente de estar na Maranata ou estar em qualquer outra igreja, então são irmãos também, né? Nasceram de novo, são filhos de Deus como eu sou também. Então são nossos irmãos. Então a palavra de Paulo aos Coríntios, então se aplica a uma pessoa que não é da Igreja Maranata. Se aplica, então não estaria a liderança da Igreja Maranata contrariando uma ordem expressa de Paulo na carta aos Coríntios, dizendo que não se deve arrastar irmãos para tribunais? E não estaria indo contra também a própria palavra de Paulo sobre o não vingar-se a si mesmo, mas deixar essas coisas com Deus? Deus ele não tem condições de defender as causas dele, que são justas diante de Deus? Isso não estaria contrariando a própria palavra de Jesus, onde ensina que você deve amar o seu próximo? Então, o que não é da Igreja Maranata não é o seu próximo, então não se aplica. Jesus só estava se referindo às pessoas que são da Igreja Maranata. Meus irmãos, reflita sobre isso. E depois pare e pense.
Se você considera que uma pessoa que não é membro da Igreja Maranata também, estando em Cristo, é seu irmão, então como é que você está entregando o seu dinheiro para uma instituição para promover a injustiça, para ir contra a palavra de Deus, para ir contra os ensinamentos de Jesus? Você está financiando isso com o seu dinheiro? Você acha isso justo? E quando a igreja então gasta o dinheiro para pagar escritório de advocacia e perde os processos, ou seja, ainda é considerado que nem tinha razão, então esse dinheiro se perdeu, é um dinheiro que foi jogado fora, me desculpem a expressão. Você acha certo você entregar o dinheiro para a igreja para promover o evangelho? O dinheiro está sendo usado para promover a injustiça e ainda está sendo jogado fora. Você acha razoável isso? Você acha isso certo, normal? Você quer participar disso? Com o seu trabalho voluntário, com o seu dinheiro? Você acha que isso não afeta você como cristão, estando debaixo de uma liderança que está fazendo isso? Paulo disse assim, ó, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ora, mas se você está seguindo e financiando uma pessoa que não está seguindo a Cristo, então provavelmente o desvio chegou em você também. Entenderam? Mas então vejam só, é o que eu estou trazendo aqui para sua reflexão. Porque se você acha que então o dinheiro pode ser usado para qualquer coisa que não te interessa, então pode ser usado para fins ilícitos, então poderia, para desvio, para ir para empresas e tal. Então, quer dizer, é uma reflexão que você deve fazer. Ah, não, eu entreguei para Deus. Mas você sabe que então o dinheiro está sendo usado indevidamente. E será que é Deus que está usando esse dinheiro indevidamente? Ou isso não importa para você? É uma reflexão, tá certo? Então vamos lá. Então, depois de receber já mais de 20 processos, eu acabo de ser ameaçado novamente. É isso mesmo, irmãos. Ameaçado de novos processos judiciais. E eu vou compartilhar com vocês aqui exatamente o texto que eu recebi e faço o meu comentário ao final, tá bom? Então, aqui está o e-mail que eu recebi. Então é uma notificação, o título é notificação extrajudicial, solicitação de retirada de conteúdo. Aqui quem enviou foi Souza e Diniz Advocacia, um pastor da Igreja Cristã Maranata. Então foi no dia 6 de setembro de 2024, às 18h51, ou seja, no final da sexta-feira, da última sexta-feira. E ele diz assim: prezado senhor Solon Lopes Pereira, em nome da Igreja Cristã Maranata, inscrita no CNPJ tal, notificamos Vossa Senhoria acerca da publicação de vídeos em sua conta no YouTube nos links abaixo. Então são esses dois vídeos aqui, ó, né? O pastor Abelhinha e quem é o Judas, tá certo? São esses dois. Tais vídeos contêm alegações inverídicas e ofensivas à Igreja Cristã Maranata e aos seus pastores, o que pode configurar crime de difamação conforme a legislação brasileira. Solicitamos a imediata remoção dos referidos conteúdos. Por oportuno, encaminhamos a notificação extrajudicial para conhecimento. Atenciosamente, Igreja Cristã Maranata. Então, quem está me ameaçando é a Igreja Cristã Maranata por meio do seu advogado e pastor Isaías Diniz, ok? Bom, então aqui temos a notificação extrajudicial que foi encaminhada pela Igreja Maranata por meio do pastor e advogado Isaías Diniz. Diz assim: notificante Igreja Cristã Maranata, pessoa jurídica, tal. Prezado senhor Solon, a notificante vem por meio da presente notificá-lo dos seguintes termos. 1. Do conteúdo ofensivo. A notificante teve conhecimento de que Vossa Senhoria vem divulgando indevidamente diversos conteúdos afrontosos, desrespeitosos, além de totalmente inverídicos, em desfavor da Igreja Cristã Maranata, bem como de diversos pastores da instituição, como o recente caso mencionando um tal de pastor Abelhinha, bem como o levantamento de novos pastores em sua conta no YouTube no link a seguir. É o link do meu vídeo. Então, o que acontece? Ele continua aqui, vamos lá. Senhor Solon, esses fatos jamais aconteceram em nossa instituição. Que bom, né? Pelo contrário, é muito claro que tais fatos aconteceram em igreja alheia ao conhecimento da Igreja Cristã Maranata. Basta acessar o vídeo a seguir e conferir que o tal pastor Abelhinha se trata de um pastor evangélico de outra igreja, ocorrido aparentemente no estado do Acre, demonstrando o absurdo que esta acusação se trata, e colocou o link aqui
de um vídeo onde tem aqui uma denúncia também de um caso de, eu diria assim, de sodomia, né? Enfim, acontece que até fico feliz de saber que parece que eles então confundiram as coisas. Este vídeo do link que eles enviaram não é o vídeo que eu tenho comigo, tá certo? É outro vídeo, é outra situação. Então eles se equivocaram e eu acredito que eles se precipitaram também de dizer que eu estou mentindo. Então eu não estou mentindo, esse link aqui não tem nada a ver com o que eu retratei. Mas, meus irmãos, eu queria dizer para vocês aqui o seguinte: eu coloquei este vídeo no modo privado, então ninguém mais tem acesso a esse vídeo do pastor Abelhinha, tá bom? Já coloquei no modo privado. Por quê? Saulo, você estava com medo de processo? Meus irmãos, nunca tive medo de processo. Inclusive, se quiser processar por conta deste vídeo, pode processar, não tem problema nenhum, tá certo? Como eu falei, se eu fizer alguma coisa que vá além daquilo que é justo e legal, não tenho problema nenhum de reconhecer, de acertar as minhas contas nem com Deus, nem com os homens, ok? Então não é esse o problema. A questão é o seguinte: o vídeo foi publicado, o vídeo chegou ao conhecimento da Igreja Cristã Maranata, e acredito que se eles entendem então que é algo que não está de acordo com a doutrina, com as práticas, com os procedimentos, com os valores morais, espirituais da igreja, bom, pelo menos então com o vídeo eles tomaram conhecimento, como ficou claro aqui. Olha, nós tomamos conhecimento, então tomaram conhecimento. Se quiserem trazer algum ensino, algum estudo bíblico, falando sobre o compromisso da igreja com determinados valores espirituais e morais, está ótimo. Então, quer dizer, não tem mais necessidade do vídeo continuar mesmo, tá certo? Já tem conhecimento, podem tratar essa questão da forma como eles acharem melhor, conveniente. Apenas eu trouxe isso aqui apenas para esclarecer que eles se equivocaram, né? Esse vídeo que eles mandaram não tem nada a ver com o caso que eu estava me referindo, tá bom? Mas vamos lá, aí ele continua: a notificante também teve conhecimento de que Vossa Senhoria divulgou outro conteúdo afrontoso, desrespeitoso, além de totalmente inverídico, em desfavor da Igreja Cristã Maranata, bem como citando uma denúncia de uma irmã em relação a algum pastor de Brasília, conforme o link a seguir. Bom, antes de mais nada, eu já digo o seguinte: este é um relato que não é o meu. Eu recebi um e-mail de uma irmã que queria desabafar. Não falei o nome da irmã, não falei o nome de absolutamente ninguém, tá certo? Nem falei qual era o ato em si que ela estava denunciando. Não falei absolutamente nada, mas eu acho interessante que, então, pelo menos a informação chegou lá. Se eles entenderam alguma outra coisa que não foi o que foi dito e quiserem, então, tratar essa questão internamente, bom, então eu acho que já cumpriu com o propósito. Eles podem, até como eles vão dizer agora. Eu achei bem interessante o que eles colocam aqui a seguir. Olha só: não compactuamos com esse tipo de comportamento. Eu nem falei qual era o comportamento, mas então, se eles entenderam alguma coisa que não foi dito e não compactuam, ótimo, eu fico muito feliz com isso. Isso é muito importante, E ele continua: a qual Vossa Senhoria insinuou. Eu não insinuei coisa nenhuma, eu só falei o e-mail que a irmã mandou, e isso com as omissões devidas, tá bom? Visto que apenas menciona ter em sua posse um e-mail e vídeo recebido. Eu tenho o e-mail e tenho o vídeo. Agora, se eu só de comentar, vocês já estão me ameaçando com o processo, imagine se eu coloco o vídeo aqui e o e-mail. Não ia ficar muito pior? Então eu nem fiz isso, nem era esse propósito. Já até tirei o vídeo. Pastor Isaías Diniz, acho que dessa vez aí, eu acho que já estamos entendidos, não é? Tá tudo resolvido, já tirei o vídeo, já cortei essa parte da irmã, tá ótimo, não é? E aí também, como vocês mesmos dizem, não compactuamos com isso ou com aquilo, não aceitamos e tal, e tá bom, então tá tudo certo, Ótimo, não é? Que bom. Diz assim:
Todavia, esclarecemos... ele diz o seguinte, apenas menciona ter em posse um e-mail e vídeo recebido, sem demonstrar a veracidade comprovada. Como eu falei, eu não ia colocar isso no YouTube, né? Agora, eu vou ficar por aqui. Para mim, acho que já tá bom, já tirei, tá tudo resolvido. Mas ele continua aqui dizendo o seguinte... Todavia, esclarecemos que se houve qualquer postura inadequada de nossos membros, né? Pastores colaboradores podem nos encaminhar o nome dos envolvidos e fatos. Eu não posso encaminhar. Se quiser pode vir aqui e eu mostro. Mas eu não vou poder encaminhar, eu não vou divulgar, tá certo? Como não fiz, né? E se por um acaso esta ameaça aqui é para me levar para o tribunal, para vocês poderem saber quem são essas pessoas, o que eu posso fazer, não é? Não posso fazer nada. Mas acredito que já seria suficiente, já estaria resolvida, a questão já está resolvida, os vídeos não estão mais no YouTube, o trecho da irmã já não está mais também, já foi cortado, está tudo resolvido. Eu atendi integralmente o pedido desta parte da notificação extrajudicial, tá certo? E acho que já está de bom tamanho, né? E não estou aqui sugerindo nenhum ato criminoso, omissivo ou qualquer coisa, não sugeri absolutamente nada disso. Ao contrário, no vídeo onde eu comento sobre a irmã, eu falei, olha, isso aqui não tem nada a ver com a igreja, nem com as irmãs. Eu fiz questão de deixar isso bastante claro. Porque as pessoas são pessoas boas, a instituição Igreja e Corpo de Cristo são pessoas. Se tem alguma ou outra pessoa que fez alguma coisa que não está de acordo com os princípios da instituição, mas é a pessoa. Quem tem que, então, achar ruim é a pessoa, mas ninguém falou o nome de ninguém aqui, não tem nome de ninguém, não foi falado, tá certo? Eu acredito que já está suficiente, não é? Já podemos parar por aqui. Mas ele continua aqui na explicação, né? Esclarecemos que se houve qualquer postura inadequada de nossos membros, pastores, colaboradores, pode nos encaminhar o nome dos envolvidos e fatos para tomarmos as medidas cabíveis, necessárias e enérgicas para o e-mail ouvidoria do presbitério. Por oportuno, garantiremos o anonimato da denunciante. Tá certo? Tá aqui, minha casa de portas abertas. Vou te receber com todo respeito, como sempre trato todas as pessoas, tá certo? Não tenho inimigos. Eu sei que o doutor, pastor, advogado, tá aí fazendo o seu trabalho, ele é um advogado, ele não vê problemas de estar advogando muitas vezes em causas que eu acho que, espiritualmente falando, não são adequadas para um pastor, mas ele não vê problemas e eu respeito isso. E o respeitarei, posso encontrar com qualquer pessoa em qualquer lugar, não tenho dificuldade, não tem nenhuma animosidade da minha parte, tá bom? E aqui, se quiser, pode vir aqui em casa tranquilamente, é só marcar o dia, a hora, vou receber, vamos sentar, vamos tomar um cafezinho, né? Eu gosto muito de água com limão, é muito bom. A gente pode tomar uma aguinha com limão, beber um cafezinho, comer um pão de queijo, né? E aí, mas olha só, o que eu achei interessante aqui é a parte final. Pelos motivos supracitados, a notificantes requer que Vossa Senhoria proceda à imediata remoção do conteúdo ofensivo e inverídico. Eu já removi, não porque fosse nem ofensivo, nem porque fosse inverídico, porque eu acho que já deu o que tinha que dar. Tá ótimo? Bem como de qualquer outro material semelhante que tenha divulgado em suas redes sociais ou em outros meios de comunicação que ofenda ou difame a igreja. Meus conteúdos não tem nenhuma difamação, então isso aqui, não sei de onde ele tirou isso. Tanto não tem difamação que até agora nunca ganharam nenhum processo. Acho que é a maior prova de que não há nenhum conteúdo ofensivo em nossas publicações. Então acredito que isso aqui é o parágrafo padrão mesmo deles, né? Mas ele sabe sim que não tem nenhuma ofensa, ele tem condições de perceber isso. E ele diz: abstenha-se de realizar novas publicações. Aí você passou dos limites, né, doutor Isaías, pastor Isaías, né? Abstenha-se de realizar novas publicações que venham a manchar a imagem com conteúdos falaciosos. Exagerou, né? Primeiro porque nós não temos nenhuma falácia, não tem mentiras, nossos conteúdos são sempre muito respeitosos e se por um acaso nós errarmos em alguma coisa, nós nos retratamos. A Igreja Maranata não se retratou em relação aos processos que ela perdeu.
perdeu? Poderia, não poderia? Moveu o processo contra mim. A justiça falou que eles não tinham direito. Moveram injustamente contra mim. Perderam o processo. Me fizeram gastar dinheiro. Nunca fui indenizado pelo dinheiro, o prejuízo que me foi causado. E ninguém nunca pediu desculpas a mim. Nunca ninguém se retratou por ter me processado injustamente. Agora, eu prefiro seguir a Cristo. Se acontecer, então, for considerado culpado, né, vamos dizer assim, em algum processo e algum julgamento for contrário às minhas expectativas, não tenho problema nenhum de dizer, não, olha aqui, então a justiça considerou que eu passei do limite, então naquilo que passei do limite ficam as minhas desculpas, o meu pedido de perdão, tanto à liderança quanto aos membros. Eu não tenho dificuldade, tá certo, de fazer isso, e farei isso sempre que acontecer qualquer falha da nossa parte. Se nós nos excedermos, alguém disser, olha só, você se excedeu, e eu achar que realmente aquilo foi um excesso, eu não tenho problema nenhum de fazer as devidas reparações, tá bom? Vamos lá. A notificante conclama... ele continua assim, né? Abstenha-se de realizar novas publicações que venham a manchar a imagem. Irmãos, não fui eu que manchei a imagem. O que aconteceu em 2013 não fui eu que fiz, tá certo? Se a imagem da Igreja Maranata ficou manchada, foi por conta das ações dos membros da cúpula da igreja, não fui eu. Eu não desviei dinheiro de igreja, o Ministério Público não foi atrás de mim, eu não fui preso por ameaçar testemunhas. Então, se aconteceu de aparecer nos jornais essas notícias, não fui eu, tá certo? A gente apenas traz notícias e informações para vocês. Tá bom? E conteúdos falaciosos, já falei que não temos. E sem qualquer prova, obviamente, eu não seria louco a ponto de falar alguma coisa que eu não tivesse munido das provas respectivas, tá certo? Indiscutivelmente, divergências doutrinárias existirão de um lado ou de outro. Olha, eu achei bacana demais esse trecho, inclusive é novo, né? Divergências doutrinárias, pois é mesmo. É o que nós estamos falando aqui sobre as divergências doutrinárias. Amanhã mesmo teremos a publicação no canal de um comentário sobre a Escola Bíblica Dominical, sobre aquilo que é ensinado, sobre o livro de Apocalipse, sobre a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira e tal. Então são divergências doutrinárias porque nós temos um entendimento diferente e eu fico feliz demais de saber que vocês já entendem que isso é perfeitamente normal, né? Que bom. Então diz aqui, né? Divergências doutrinárias existirão de um lado ou de outro. Nunca pedi que ninguém concordasse comigo, mas agir de modo a desacreditar a honra, né, da igreja e de seus membros é totalmente incabível. Não estou desacreditando a honra, como eu falei. Os fatos que aconteceram em 2013 deve ser a isso que ele está se referindo, né? Que os pastores foram presos, né, presos preventivamente por ameaçar testemunhas. Bom, não fui eu que ameacei testemunha nenhuma, não fui eu que desviei dinheiro de dízimo, não fui eu que calcei uma nota fiscal qualquer, que superfaturei. Eu não movimentei na minha conta bancária valores superiores àquilo que eu declaro à Receita Federal. Eu nunca fiz isso. Pode pegar a minha declaração de imposto de renda, o que eu ganho corresponde ao que eu gasto. Tá tudo dentro ali, né? Não tem dificuldade nenhuma. Inclusive, como auditor, as minhas declarações de imposto de renda, sempre elas passam por um exame de uma secretaria que se chama fiscalização de pessoal, porque quem tem função como eu tenho, nós somos, então as nossas declarações de imposto de renda, elas vão automaticamente para esse setor de fiscalização. Sabiam disso? Então, meus irmãos, a minha declaração de imposto de renda, ela já é todo ano fiscalizada pelo próprio tribunal, tem uma secretaria específica que vai fazer isso. Então, quer dizer, quando ele diz assim que nós estamos desacreditando a honra da igreja e seus membros, não fui eu que desacreditei a honra. Se alguém fez alguma coisa e perdeu a credibilidade, não fui eu que fiz isso. É a pessoa que perdeu a credibilidade por conta dos seus atos. É só para esclarecer aqui para o doutor Isaías. Mas vamos lá. A notificante conclama que Vossa Senhoria tome providências imediatas para a retirada dos vídeos citados. Ok, doutor Isaías, já removi o vídeo. O vídeo da abelhinha já está no privado, não vai ser mais publicado, né? Pelo menos por enquanto não, né? Porque a gente não sabe do dia de amanhã, né? Mas eu não tenho o propósito de republicar.
Obviamente, se acontecer, não, mas eu vou processar o solo e tal, e nós vamos ter que retomar o assunto, né? Isso pode acontecer, mas pelo menos do jeito que está, para mim já está bom, não tem mais motivo e o vídeo continuará, se assim ficar, continuará de modo privado, tá bom? Então não teremos mais problemas. E o vídeo do e-mail que eu recebi da moça, também já recortei daquele vídeo, então já atendi a notificação extrajudicial da Igreja Cristã Maranata, tá bom? Agora a ameaça das consequências. Aqui que está a ameaça. A legislação brasileira, conforme previsto na Constituição Federal e no Código Penal, entende que a divulgação de conteúdos ofensivos e desrespeitosos pode configurar crime de difamação em relação à Igreja Cristã Maranata. Tais ações não apenas violam a honra e a dignidade das pessoas ou instituições envolvidas, mas também podem resultar em sanções penais e cíveis, incluindo a obrigação de reparação de danos morais e materiais. Aqui está a ameaça que eu havia me referido. Ok? Meus irmãos, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Já fiz a minha parte e, como diz a palavra de Deus, naquilo que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, da minha parte, já está resolvido. Foi um pedido da Igreja Cristã Maranata que já foi atendido. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.